Podemos julgar os profetas? É isso que vamos ver de acordo com a palavra de Deus. Eu quero te chamar a atenção, em primeiro lugar, para 1 João, capítulo 4, verso 1. Observe o que diz a palavra. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui, João, movido pelo Espírito, nos convida a julgar se os espíritos provêm de Deus. Quando ele diz amados, está chamando a minha atenção e a sua atenção para que assim possamos fazer. E ele lembra, existem muitos falsos profetas andando pelo mundo. Muita gente com profecia em nome de Deus, sendo que Deus não está falando. Segundo lugar, eu quero chamar a tua atenção para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Olha o que diz a palavra. Não desprezeis as profecias, mas ponha à prova todas as coisas. Coloque à prova as profecias, analise, veja se tem nexo, se tem conteúdo bíblico. Se não tiver, despreze, porque não é Deus que está falando. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, diz-nos a palavra: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julgar a profecia, se está de acordo com o que diz a palavra de Deus. Muita gente está errando aqui porque não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Precisa sim examinar a Bíblia, estudar a Bíblia para poder julgar as profecias. Em terceiro lugar, posso julgar o profeta? É claro que não. De maneira nenhuma. Porque a própria palavra já o julgou. E se o tal profeta não se arrepender, a própria palavra o condena à perdição eterna. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 18, verso 20. O profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Na lei, morria fisicamente. Zacarias, capítulo 13, verso 3, confirma esse texto. E também tem a graça. Se ele não se arrepender do que falou, usando o nome de Deus, sendo que Deus não tinha mandado falar, ele também morre espiritualmente e depois pode até morrer fisicamente e, consequentemente, morre eternamente. Se não se arrepender de ter falado em nome de Deus, sendo que Deus não o mandou falar. Muito bem, verso 22 diz assim: se o profeta fala em nome de Deus, mas a palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Tem muita gente passando a mão e querendo defender homens que falam por si, ou movido até por outros espíritos, sendo que Deus não falou. A Bíblia é clara, não tenha temor dele. Ainda podemos lembrar que pelo menos 3 espíritos falam sobre a terra: o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito do diabo, que está falando. E muitas vezes alguém não sabe fazer essa divisão. Primeiro texto está em Jó, capítulo 4, verso 15. Diz: então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. É lógico, Jó estava sendo combatido por Elifaz. E agora, o Elifaz, ele acaba fazendo esse discurso de uma experiência pessoal, onde um espírito passou por diante dele. Não era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não produz medo no coração daqueles que recebem a mensagem.
medo de descrer, medo de perder, medo de ver a situação se agravar, enfim, o Espírito Santo, ele gera paz. Mas ele faz falando para Jó, quando ele conta a experiência, ele falava em nome de Deus. Porém, ele estava falando de si próprio. O próprio Espírito de Elifaz, compadecido pela situação de Jó, estava falando. Segundo lugar, o próprio Satanás fala. Mateus, capítulo de número 4, verso de número 6, nos diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Os irmãos conhecem quando Jesus estava sendo tentado no deserto, e agora, tratando que Jesus repreendeu o inimigo na primeira investida pelo poder da palavra, está escrito, Jesus nos ensina, não precisamos de profecias de homens, precisamos da palavra de Deus. A forma de vencermos o inimigo é com a palavra de Deus. A forma de chegarmos ao céu é com a palavra de Deus. Está escrito. O inimigo, percebendo, usa a palavra para tentar confundir a Cristo e obter o que ele queria. Mas Jesus repreende a segunda e a terceira vez, dizendo, está escrito. Nós vencemos os obstáculos, o inimigo, e chegamos ao céu pelo poder da palavra de Deus. Deus fala? É claro que Deus fala. É claro que Deus usa homens para transmitir a sua mensagem. Seria eu hipócrita de não acreditar que o Senhor ainda usa homens, mas tenhamos cuidado. A Bíblia diz, no capítulo 13, no verso de número 6 de Atos, que Bar-Jesus que residia em Pafos, ele falava por conveniência. Existem muitos profetas por conveniência e devemos ter cuidado com isso. Em último lugar, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui é claro, não apenas um profeta será julgado, porém vários. O termo está no plural. Não fizemos, não expulsamos em teu nome. Entenda, Deus tem compromisso com a sua palavra e ele vela para a cumprir. Nós somos apenas a tubulação pela qual a água corre. A tubulação pode até estar enferrujada, mas a água continua límpida. A Bíblia continua dizendo, verso 23, e então lhes direi abertamente, Deus falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Falar sem que Deus tenha mandado é iniquidade, e nenhum iníquo entrará no reino de Deus. Não podemos falar em nome de Deus sem que Deus tenha mandado. Eu aprendi que onde Deus se cala, não podemos dar voz. Entenda, é muito mais fácil para muitos desses que aí estão profetizar do que obedecer. O que Marcos diz no capítulo 16, verso 15. Cristo falando, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nosso papel é pregar o evangelho. Repito, nosso papel é pregar o evangelho. O evangelho. Amém? Pregue a palavra, anuncie a palavra. O que nós precisamos para chegar ao céu está na palavra. Jesus não morreu para dar carro, casa, vida boa para ninguém. Ele morreu para dar salvação. As demais coisas eu sei que acontecem. Deus usa o homem, mas o diabo também usa, e o próprio homem deixa falar-se pelo seu próprio espírito. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.